Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos e cada vez que vivemos nós aprendemos a lição da vida, fazendo concomitantemente, junto com o que Deus deixou escrito na Bíblia. Por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia e fazer comparações. Você denotará que a Bíblia é um livro mais vendido de toda a história da humanidade, que ela se faz presente, passado e futuro. Você vê que a rejeição não é uma coisa somente de você, de mim e de quaisquer pessoa. Você vai ver que na Bíblia existem personagens rejeitados, como Caim, Ismael, José, Moisés, Davi, Saul, Daniel, Jesus e muitos outros. Eu destaco aqui, por exemplo, Caim foi um personagem da época rejeitado pela Bíblia. Ismael, né? José do Egito, enfim, esses nomes que eu acabei de citar. E eu destaco o próprio Jesus, que nós vemos hoje em dia, em pleno século, pessoas não aceitar o próprio nome de Jesus como Salvador, como um Deus. Na época, Jesus foi condenado pelo povo daquela época, onde que foi posto ali naquela cidade, juntamente com um ladrão que se chamava Barrabás. E então o imperador ali, né, Pilatos, lavou as mãos e, para não ter ali confronto com outro governo que estava já querendo prender Jesus, ele lavou as mãos e deixou para o povo julgar. E o povo se reuniu ali e julgou, condenando Jesus Cristo e absolvendo o Barrabás. Isso naquela época. Você pega também aí na história de Moisés. Moisés foi libertar o povo cativo. Cativos são permanentes, como escravos de Faraó. E o povo que foi libertado por Moisés rejeitou Moisés, porque estava tendo caminhadas longas e reclamavam da falta de comida. Foi aquela história que Jesus mandou cair do céu maná e as pessoas reclamaram ainda. Então Jesus mandou outro tipo de maná com gosto de carne e o povo reclamava ainda. E a terra que era prometida, que era a terra de Canaã, nem o próprio Moisés conseguiu chegar. Eu digo que as rejeições, ela é inerente a certas pessoas. Jesus fala: não amem o mundo, nem o que nela há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentações dos bens, não provém do Pai,
mas do mundo. Está em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 a 16. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Deus rejeita as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo é coisas da matéria, é coisas da carne. E tudo que provém da carne não tem validade para o mundo de Deus. Por quê? Do pó tu vieste e do pó tu retornarás. Então, o mundo é uma ilusão. Então, se a pessoa lhe condena por algum tipo, por algum fato, são coisas do mundo. E que Deus quer dizer que não tem nenhuma relevância para o Pai. O que importa para Deus é o Espírito. Então, quando se prega nas igrejas a prosperidade, fujam dessa igreja, porque a prosperidade são coisas do mundo. O que as igrejas deveriam, pelo menos, pregar é a salvação, porque a salvação não pertence ao mundo. A salvação pertence ao Pai. Porque no mundo tudo vai ficar. O seu carro, o seu dinheiro, sua casa, seu jet ski, sua moto, seu dinheiro, suas roupas e até mesmo seu corpo. Então, nessa questão do mundo sobre a vaidade, paira a condenação, a contestação. E a contestação é a negação da vossa pessoa, no sentido que o mundo te coloca um rótulo condenatório, sobre a qual você carrega se você não tiver fortalecido no Espírito Santo de Deus. Uma rotulação que você é maluco, que você é feio, que você é gastoso, que você é vaidoso, que você é isso, que você é aquilo. O mundo te rotula. É uma espécie de condenação. Nós somos condenados pelos nossos próprios amigos, como eu falei no vídeo anterior, né? Que devemos estar atentos com aqueles que nos abraçam, com aqueles que são mais próximos. Então, não se acha entristecido com as condenações do mundo. Porque esses personagens, como citado, Caim, Ismael, José, Moisés, Davi, Saul, Daniel, Jesus e muitos outros, que são inúmeros nomes, que eu não citei, foram pessoas que foram rotuladas, condenadas. O Caim matou Abel, então ele era invejoso. A humanidade da época, aquelas pessoas, os condenaram. Mas os demais, cada qual com uma vincularidade diferente do fato, traz consigo, dentro dessa nomenclatura de rejeição, a condenatória da humanidade. E Jesus está nesse meio em que foi também rotulado, condenado naquela época, porque ele era um homem bom, que era justo, fazia milagres, ajudava os pobres, ajudava as pessoas necessitadas, e ele era o homem da profecia, que vinha como Salvador. Não foi simplesmente o fato de Jesus ser um homem muito bom, honesto, puro, sem defeito, que faz dele um Deus. É que ele, antes mesmo de vir ao mundo, ele estava dentro
da profecia estabelecida como o Salvador da humanidade. Essa é a questão, porque as pessoas às vezes não entendem, mas que a rejeição ficará, passará, mas a salvação, ela será passada por julgamentos, e esse sim é que vai definir a sua ida para a luz ou a sua estadia para as trevas.